Que a cobertura da justiça de Cristo esteja sobre a tua vida, o teu coração e a tua família. Hoje é 24 de maio de 2026. Estava aqui no meu devocional, como ainda estou, e meditando aqui nas Escrituras, em Hebreus 12, verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Meditei o texto-chave nesse versículo aqui do capítulo 12 de Hebreus. É um livro que eu amo demais, o livro de Hebreus. E o verso começa olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Os nossos olhos precisam estar em Cristo, totalmente voltados para Ele. Nós não deveríamos terceirizar a nossa fé, olhando para pessoas, fazendo das pessoas, por mais consagradas que elas sejam, olhando para elas e querer imitá-las e querer que elas venham agora servir, sabe, de direcionamento em todas as coisas, servir de referência para nós em tudo, porque é Cristo. As pessoas falham, as pessoas erram. E eu estou lendo esse livro aqui, um livro chamado Testemunhos para a Igreja, volume 2. E no capítulo 16, olhando para Jesus. Esse capítulo aqui é muito lindo. Trouxe aqui informações muito valiosas para a minha vida. E eu gostaria que você pudesse desfrutar comigo das informações, da ministração espiritual que Deus trouxe para mim, para o meu coração. Os nossos olhos, meus irmãos, precisam estar em Cristo, principalmente nesses últimos dias. Estamos vivendo em dias muito perigosos. Há muito barulho, burburinho, sabe, espiritual, muitas vozes, muitas opiniões, muitos cristãos cansados, confusos, não é? E dependentes de homens. Isso que é triste. Dependente de homens. Mas nesse capítulo que eu mostrei para vocês, olhando para Jesus, Deus nos chama de volta ao centro de tudo, Cristo Jesus. E aqui diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então a mensagem principal desse capítulo, irmãos, é muito clara. O povo de Deus precisa parar de depender excessivamente de seres humanos e aprender a olhar diretamente para Jesus. Por quê? Porque, como eu já falei, homens falham, líderes falham, pastores são humanos, mas Cristo continua perfeito, fiel e totalmente suficiente. Oh, glória! Eu estou terminando de montar o capítulo 1 de Hebreus. Nós vamos começar agora a estudar Hebreus. Já estou com o capítulo 1 praticamente todo montado. Eu vou gravar um vídeo hoje do capítulo 1 e depois um para o 2, para o 3, de maneira que todo o livro de Hebreus nós vamos estudar para a honra e glória do Senhor, tá? E você está convidado a me acompanhar na viagem ao livro de Hebreus. E aqui, no versículo 2 do capítulo 12, e baseado também nesse capítulo 16 desse livro, né? O capítulo 16, olhando para Jesus, meu devocional de hoje. Jesus quer ser nosso primeiro conselheiro. O capítulo vai começar mostrando um erro muito perigoso. Pessoas buscando seres humanos como se fossem a fonte principal de direção espiritual. Muitos queriam ver esse casal aqui, autores desse livro, né? Queriam que eles decidissem para os outros o que vestir, o que fazer, para onde ir, como viver. Mas a resposta da irmã Ellen para essas pessoas foi: vocês professam ser discípulos de Cristo, estudem suas Bíblias. Irmãos, é na Bíblia que nós vamos encontrar toda e qualquer resposta para as nossas dúvidas, as nossas preocupações. Então, que aplicação a gente tira disso? Hoje acontece a mesma coisa. Muitos querem um profeta para decidir sua vida, uma revelação para cada escolha, alguém para ouvir Deus por eles. Mas Deus deseja maturidade espiritual. O Senhor quer relacionamento direto com seus filhos. O que foi que Jesus disse em Mateus 11, 28? Venham a mim, não ao pastor, não ao dirigente, não ao ancião, não. Venham a mim. O ancião, o pastor, o diácono, o dirigente precisa apontar
para Jesus, porque nós temos que ir para Jesus, tá? Então, há pessoas que conseguem ter fé quando alguém ora por elas. Só conseguem buscar Deus quando alguém manda. Só conseguem permanecer firmes quando alguém as aconselha. Mas o Espírito Santo está chamando a igreja para crescer, irmãos. Deus está levantando uma geração que conhece sua voz. Você vai fazer parte dessa geração? Nós precisamos. Caso contrário, nós não teremos parte com Jesus no reino da glória. Então, Deus não quer uma fé dependente de homens. O texto mostra, o capítulo, que a experiência, espiritual precisa estar fundamentada no Senhor e não em pessoas. Porque quando a fé depende de pessoas, qualquer decepção destrói a pessoa. Qualquer crítica vai abalar essa pessoa. Qualquer ausência vai gerar um esfriamento. Mas quem aprende a olhar para Jesus permanece o quê? Firme, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, da nossa fé. Quando Pedro, por exemplo, andou sobre as águas, enquanto olhava para Jesus, ele permaneceu firme. Não é assim que está na história, na narrativa? Quando ele olhou para o vento, ele afundou. O problema não era a água. O problema era para onde ele estava olhando. Tem muitas pessoas afundando emocionalmente. Por quê, irmãos? Porque tem tirado os olhos de Cristo e colocado nos homens. Aí olha defeito, aí olha falha, aí vai olhar injustiça, vai olhar perseguição. Mas o que o Espírito Santo diz para você e para mim agora? Volte a olhar para mim. Olhe firmemente para o autor e consumador da fé. Quem? Jesus, Cristo Jesus. Deus quer, irmão, uma igreja, meus amados, Deus quer uma igreja ativa, não apenas ouvinte. Aí o capítulo 16 aqui desse livro repreende aquelas pessoas, que apenas escutavam sermões, mas não obedeciam. E no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, depois você vai conferir na sua Bíblia, vai dizer o quê? Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. A grande crise espiritual hoje, irmãos, dos nossos dias, é essa. Há pessoas cheias de conhecimento bíblico, assistem pregações, ouvem louvores, leem livros, acompanham cultos, mas continuam o quê? Sem oração, sem renúncia, sem transformação, sem santidade. Luz sem obediência produz condenação. Sabe, irmãos, luz sem obediência produz condenação. As ministrações parece que não encontram o foco, sabe? Porque o olhar está onde não deveria estar. Deus não está procurando apenas pessoas emocionadas. A gente vê muita emoção hoje nas igrejas. Mas Deus está procurando pessoas transformadas ou pessoas que querem ser transformadas, não é? Eu digo até assim, pessoas realmente que querem ser transformadas, mesmo que ainda não estejam transformadas. Mas Ele está procurando aquelas que desejam para Ele transformar. Não basta apenas ouvir sobre santidade, é preciso viver santidade. Não basta apenas falar de avivamento, é preciso morrer para o pecado. E a gente tem aqui um exemplo muito grande, de uma pessoa que viveu numa geração corrupta e conseguiu se focar, se alinhar ao padrão de Cristo. Enoque é um exemplo como modelo, dos santos dos últimos dias. Ele viveu uma geração corrupta, mas permaneceu puro. Ele estava cercado de pecado, mas ele andou com Deus. Muitos por aí dizem, está difícil ser fiel hoje, não é? Tá mesmo. Mas Enoque prova que é possível viver uma santidade, mesmo em tempos maus. Viver em santidade, Ele não permitiu que o ambiente contaminasse a alma dele. Você pode viver puro em meio a uma geração contaminada também. Você pode manter a chama acesa. Você pode andar com Deus mesmo sendo diferente. O céu ainda procura pessoas que andem com Deus. Pai de amor e graça, coloca isso em nossa mente. Nós precisamos olhar para Ti e não para as pessoas. O nosso exemplo, o nosso modelo é Cristo. E este crucificado, ressurreto e prestes a vir, trata a nossa vida, o nosso caráter, o nosso cristianismo. Senhor, tira o foco dos homens e coloca esse foco no Senhor, porque é no Senhor que vem a nossa força, é do Senhor que vem o nosso socorro e não das pessoas. Glorificado seja o Teu nome. Muito obrigada.
Em nome de Jesus. Amém.